Bom, então nesse vídeo eu quero falar sobre o Remo, que tem interesse em um jogador que já teve passagens pelo Flamengo, na categoria de base, Ponte Preta. Vou comentar aqui com vocês, será que faz sentido essa contratação? Tem também sobre um lateral que foi especulado antes do Remo, por exemplo, trazer algumas contratações, como por exemplo o Vidal, para esse setor pelo lado direito. Será que ele ainda seria viável, por exemplo, para uma Série C? Vou comentar aqui com vocês. E essa sequência, conseguindo dar uma volta por cima depois da eliminação realmente bem dolorosa, na Copa do Brasil para o Porto Velho, e o que espero do Remo, para esses próximos jogos, principalmente agora que já está indo para essa reta final do Campeonato Estadual. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca de 55 mil inscritos. Falta um pouco menos de 240, 220 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza vai nos ajudar bastante, a seguir crescendo aqui no YouTube. E se você quiser mais conteúdos do Remo aqui no canal, o YouTube acabou cortando o alcance de alguns dos últimos vídeos do Remo. Não sei porquê, então se você está assistindo esse vídeo aqui e puder comentar aqui embaixo qualquer coisa, quem que você sugeriria de reforço, qual que você acha que vai ser o placar desses próximos jogos e tudo mais, com certeza vai nos ajudar bastante. Bom, então eu quero falar agora com vocês sobre essa sequência de jogos. Eu estou gravando esse compromisso, então, esse vídeo antes do último duelo, que no caso, eu quero falar agora dessa vitória contra o Águia, que foi no final de semana por 2-0. O volante, Henrique e também o Camilo marcaram os gols dessa vitória por 2-0. E lembrando que vai ter esse jogo, agora na quarta-feira, que é o próximo compromisso, antes da última rodada do Campeonato Paraense, antes da disputa contra o Trem na Copa Verde. Então assim, acabou conseguindo essa vitória por 2-0, o Henrique e o Camilo marcaram os gols da vitória do Remo, e que foi importante, realmente depois dessa crise no último duelo contra o Porto Velho na Copa do Brasil. É óbvio que a torcida ainda está bem revoltada, por conta dessa eliminação, que no ponto de vista financeiro também faz muita diferença, com certeza. Poderia ter colocado nos cofres mais de quase 2 milhões de reais, realmente seria um valor importante. E assim, até o Camilo depois da entrevista falou sobre isso e tudo mais, o torcedor ficou um pouco revoltado com a fala dele, mas mesmo assim acho que foi importante essa vitória, e vai ter esses próximos compromissos daqui para a reta final. Acho que o Remo tem que demonstrar agora uma força nessa reta final. Estou gravando esse vídeo antes do duelo contra o São Francisco, que vai ser quarta-feira às 8 horas, mas com certeza o Remo tem que, por exemplo, fazer uma boa reta final de estadual, quem sabe até ganhando o campeonato, para mostrar que o time tem sim um potencial de conseguir o acesso na Série C, porque a torcida certamente vai cobrar isso, de ficar realmente mais um ano seguido na Série C, certamente causaria muita revolta, e com razão, Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o desempenho nesses últimos jogos. Gostou? Você acha que melhorou ou não? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Bom, quero falar agora com vocês então sobre esse nome ex-Flamengo que foi especulado. Vou deixar aqui esse portal, o Chaves Remista, que ele afirma o seguinte, de acordo, o canal Tomazão, o clube do Remo estaria negociando a contratação do goleiro Digão do Porto Velho, O atleta foi destaque na primeira partida do Leão, quando foi eliminado na Copa do Brasil em 2024. Então seria essa informação. Valeu demais aí ao Chaves Remista que trouxe, sobre esse atleta. E assim, eu fui ver, como que eram os números dele e tudo mais, e fiquei surpreso que ele só tem uma partida pelo Porto Velho nessa atual temporada, esse último jogo, contra o Remo realmente na Copa do Brasil. Ele que eu vou deixar aqui para vocês, revelado na base, passou na base do Botafogo e no do Flamengo. Ficou 4 anos no Botafogo, outros 3 no Flamengo, e terminou a sua formação no time sub-20 da Ponte Preta. Passou também um tempo lá no futebol europeu, que ficou lá em Portugal, no União Madeira, acho que é essa a equipe. Depois ele fez a sua estreia em 2018 como profissional, aos 21 anos de idade, pelo Barra de Santa Catarina. Depois ainda passou pelo 15 de Jaú, passou também pelo Jataiense, Amazonas, Anápolis, o Porto Velho também, que foi em 2023 com 7 jogos, e terminou o ano passado pela Jataiense. E agora então voltou à equipe com esse bom desempenho na Copa do Brasil, E assim, um jogador que, na minha opinião, tem um potencial, porque o cara fez a formação dele inteira em clubes que se destacam, inclusive em revelar goleiros, Ponte Preta, o Flamengo, o Botafogo, com certeza deve ter uma categoria muito bacana. Só que a grande questão que eu fico é o seguinte, será que o Remo realmente precisa de mais um goleiro? Na minha opinião, não, Eu acho que não faz sentido buscar mais um goleiro. Pode ser sim que tenha ficado de olho nesse atleta que realmente fechou tudo, foi muito bem nesse duelo na Copa do Brasil. Sim, faz sentido. Só que eu acho que hoje no gol, Marcelo Rangel, na minha opinião, é um bom goleiro. Não sei se vocês concordam 100% comigo, mas na minha opinião tem um potencial sim de seguir e ficar nessa titularidade. Tem o Vinícius como um reserva imediato. Nessa temporada o Marcelo Rangel tem 7 jogos. O Vinícius, que já é um goleiro bem mais experiente, 39 anos de idade, por exemplo,
não jogou nenhuma partida nesse ano. Ano passado foram 38 atuações. E tem o Léo, né? O Léo Lang, que é um reserva imediato, 25 anos de idade, é o mais jovem, né, dos três. E o Léo, nessa atual temporada, somou então aí nenhum jogo. Ano passado jogou uma partida pela Tombense, então vai trazer mais um goleiro. Eu acho que já tem bons reservas nessa posição. E o Marcelo Rangel aí, que segue sendo o titular, né, nesses primeiros jogos do ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se faz sentido para você, se não. Mas enfim, trouxe essa informação do goleiro Digão, do Porto Velho. Você acha que seria uma boa aposta? Realmente, se jogar, né, todo jogo igual foi contra o Remo, realmente deve fazer uma boa temporada e chamar a atenção. Igual eu falei, pela categoria de base que ele fez, pô, o cara passou em alguns clubes interessantes, eu ficarei de olho, um atleta que tem potencial. 26 anos para um goleiro, é como se fosse um atacante de 19, né, tá surgindo agora. Um exemplo claro é o Marcelo Rangel, que tem 35, o Vinícius 39 e ainda segue jogando. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas com várias opções de clubes internacionais, como eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês. E lembrando, né, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Carton, você garante 10% de desconto em cima dessas camisas indo lá no Instagram. Lá no Instagram tem várias opções nos stories, no feed, você vai ter até o acesso aos preços, né, todos os dias com várias promoções em cima desse valor. Você falou que veio aqui pelo canal, pelo Black Carton, você garante 10% de desconto. E lembrando, né, é acima de 2 unidades, frete grátis para todo o país. Então o link da DG Store está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para terminar com vocês, falando em reforços, quero falar sobre o Patrick, né? Que eu estava pesquisando aqui, até achei essa matéria lá em dezembro sobre o Amazonas e o Remo, né? Onde está aqui, ó, Patrick, campeão da Série C com o Amazonas, negocia com o Remo. Onde, enfim, ele chegou a ser procurado para a equipe do Amazonas na época que ainda não tinha acertado a sua renovação. E é um setor que, pelo menos nesse momento aqui, ó, o Remo ainda não tinha contratado o Vidal para ser um titular na teoria, né, nessa posição, e o Patrick, de 34 anos, apareceu como uma alternativa. Lembrando que nessa última temporada, ó, era um jogador que jogou o Campeonato Mineiro, primeira divisão, no Atlético, 5 jogos em 2023, depois foi para o Itabirito, na segunda divisão do Campeonato Mineiro, o clube que é uma SAF, conseguiu acesso à primeira, jogou 19 jogos e 1 gol, e aí foi para a reta final da Série C com o Amazonas, muito bem, 9 jogos, conseguiu acesso e renovou, né, o seu contrato para 2024. Acabou que o Remo não conseguiu contratá-lo, e aquela coisa, se ele tivesse numa fase ruim e tudo mais, até poderia pensar, mas não foi bem assim. Nesse início de ano no Campeonato Amazonense, conta então com 8 jogos e 3 assistências, mas sinceramente não acho que a principal prioridade do Remo no momento deva ser um ponta ou um lateral direito, né, como o Patrick. Se você discorda comigo, pode deixar aqui embaixo o que acha desse jogador. Certamente, se chegasse, seria titular. Acho que ele tem bola, né, já jogou muito tempo em Série A, eu acho que é melhor do que o Vidal, mas pelo ponto de vista financeiro, realmente pela proposta que ele tinha do Amazonas, certamente muito maior por estar na Série B. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!